Boa noite, a paz do Senhor. Vamos orar, começar a nossa reunião essa noite. Amém? Jesus, nós somos gratos a Ti. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Nós te agradecemos pela Tua grande bondade. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossas vidas. Sê conosco esta noite. Somos gratos a Ti por tudo. Nos ensina, Paizinho, no Teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Som, alô. Amém, irmãos? Pai do Senhor.
diante de Ti, Deus. O véu rasgou, o Senhor abriu o caminho para adorarmos a Ti, Senhor, para construirmos vidas de sacerdotes, de adoração a Ti, de louvor ao Teu nome, Senhor. Queremos estar perto do Senhor, perto da Tua presença, Senhor. Pois prazer é maior.
coração, Deus, essa oração possa ser praticada por cada um de nós, Senhor. Quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades, quando vem as dúvidas, que possamos subir, Senhor, ao altar da adoração a Ti em qualquer circunstância, Senhor. Consagramos nossas vidas a Ti, Deus. Onde eu parei conforme a tua
Senhor. A Ti a honra, a glória, Senhor, a força, o poder, Senhor. Ouve, Senhor, nossas orações, Senhor, nossa adoração, Pai. Responde, Senhor, do alto, Deus, da Tua glória, Senhor. Que o Teu Espírito interceda por cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos orar, colocar diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos consagrar com uma oração. Ore. Deus eterno, Criador do céu e da terra, graça te damos, Senhor, porque Tu és nosso Deus. Obrigado porque Tu és nosso Deus. Essa noite nós estamos reunidos para Te adorar, para Te agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que Tu possa abençoar cada um que está aqui nessa noite, em especial os dizimistas e os ofertantes do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Aqui
confio. Amém, a paz do Senhor, né? Chegou depois os irmãos. Graças a Deus estamos aqui, né? Mais uma semana vamos estudar o livro de Romanos. Amém? Deixa eu só... Nossa, meio desconfigurado aqui. Melhorou alguma coisa. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Vamos ler 2 versículos só hoje. Certo? Vamos ler o versículo 8, capítulo 8, versículo 26 e 27. Amém? 8, 26 e 27. Também, paz do Senhor, os irmãos aí que acompanham pela live. Se tem alguém aí agora. Tem gente? Amém. Seja bem-vindo aí, paz do Senhor. Também oramos também, né? Aqueles que vêm depois da live, vocês estão com algum compromisso e assistem depois, né, irmãos? Então veja o seguinte, veja o que o apóstolo diz aí. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, segundo Deus, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém, irmãos? E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vamos orar. Senhor, Pai, Tua palavra ecoe sobre nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue intercedendo por nós. Que o Teu Espírito Santo continue sendo a nossa melhor voz, Pai, em oração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então veja. Os irmãos viram aí que faltou aqui na sua Bíblia aí, tem algumas divisões, né? As Bíblias tem algumas... Divide versículos, né? E vocês viram que eu deixei 3 aqui, né? É porque esses 3 que sobram aqui, o 28, 29 e 30, provavelmente 28 é um dia só por 28, só para a gente arranhar ele. E o 29 e 30, vamos ver ainda como é que vamos fazer. Porque essa parte de Romanos, irmãos, ela é quase um oceano, certo? Paulo colocou a Bíblia aqui em poucos versículos, certo? E aí a gente vai devagarzinho, já aproveita e vê como esses temas acontecem em outros textos, em outros livros, certo? Então, se você está lembrando alguma coisa do que nós já viemos a estudar, né? Estamos estudando,
você vai perceber que uma palavra tem se repetido, certo? No livro de Romanos, no capítulo 8. E é a palavra glória. Essa palavra vai estar sempre sendo repetida. Dentre várias bênçãos da nova aliança, nós passamos um tempão estudando sobre ser justificado, sobre ser santificado, sobre ter paz, sobre ter aliança com Deus, certo? E aí Paulo escolhe no capítulo 8 falar sobre glória. E quando ele fala sobre glória, ele também está falando sobre sofrimento. E aí você vê esses dois temas, o tema do sofrimento e o tema da glória, sendo colocados por Paulo assim, juntos. Porque as pessoas e os judeus também pensam assim, separam sofrimento uma coisa, glória outra. E Paulo vai dizer assim, anda junto. Certo? E quando ele fala sobre isso, Paulo, sofrimento e glória, esse é o assunto. Você viu isso no versículo 18. E aí do versículo 19 até o 22, e agora nós vamos chegar até o 27, Paulo vai falar sobre 3 gemidos. E ele fala sobre a criação geme. Por quê? Aguardando a revelação dos filhos de Deus. 19, 20, 21, 22. A criação geme. Versículo 23 ao 25. Os cristãos, vamos pensar, eu não gosto de usar muito essa palavra cristãos, irmão, porque qualquer um diz que é cristão, certo? Então eu estou usando sempre o termo que está aqui em Romanos 8. Os filhos de Deus. Aí o negócio fica bem seleto, viu? Os filhos de Deus, certo? Gemem, porque eles já são frutos do Espírito Santo. Eles já foram salvos em esperança. E por conta disso, eles têm uma confiança total que quando for no fim dos dias, nos últimos dias, certo? No dia do Senhor, haverá ali, vamos pensar, estou botando muita coisa nesse dia do Senhor. Ressurreição dos mortos, certo? E será revelado quem são os filhos de Deus. E aí, nós que somos filhos de Deus, esperamos com paciência até esse dia. E aí você vai ver que a criação geme, os filhos de Deus gemem por esse dia. E aí você vai estar estudando hoje que o Espírito Santo também geme, socorrendo-nos em nossas fraquezas. Esse é o nosso tema de hoje. A ação, o que está acontecendo, certo? Em nosso interior, movido pelo Espírito Santo. E você vai ver lá no final do capítulo, né, que é final aqui dessa porção, para semanas que vem, que ele volta a falar de sofrimento e glória de novo, certo? Então, como eu falei, esses temas geralmente são separados pelas pessoas. E no judaísmo já era assim, certo? As pessoas pensam período de sofrimento e depois período de glória, certo? Tempos de dificuldade e depois tempo de tranquilidade. E Israel também pensava assim. Eles pensavam que tudo que acontece agora de ruim é o tempo presente, a era da destruição do pecado. E depois seria tudo maravilhoso, que é o retorno de Deus à terra, a presença de Deus, um templo em Israel. É assim que eles pensavam. Mas conforme nós temos lido em Romanos, Efésios, Marcos, Tito, todo o Novo Testamento aqui você vai ver Pedro, a morte de Jesus é diferente de tudo o que eles podiam imaginar, certo? Muda tudo o que eles pensavam sobre esse nome, últimos dias. O Filho do Homem, o Messias, era o próprio Filho de Deus em carne, enfrentando todo tipo de sofrimento e tomando o nosso sofrimento, o sofrimento do seu povo, inclusive os seus pecados, para morrer de forma sacrificial numa cruz
a fim de trazer a era do Espírito. Certo? As pessoas sempre pensam na morte de Jesus como só algo ligado ao perdão de pecados. E essa é uma visão bem pequena. Porque a morte de Jesus, certo, traz a era do Espírito Santo para a nossa vida. Certo? O perdão de pecado está incluído? Está incluído. E é muita coisa. Mas não é só isso. Deus já está andando com a sua nova criação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Certo? Ele inicia a nova criação trazendo uma nova aliança. E agora, sofrimento e glória foram a vida de Jesus entre os homens. Sofrimento e glória hoje são as pessoas, certo? Que caminham hoje como igreja, chamada para ser os filhos de Deus na terra. Eles caminham em sofrimento e glória. Certo? O Espírito de Deus foi derramado abundantemente sobre a igreja. Ele domina a igreja, ele guia a igreja e ele transforma as pessoas. E agora nós vamos ver como ele trabalha intensamente por eles. Amém até aqui, irmão? Deu para os irmãos lembrarem algumas coisas, certo, né? Estou recapitulando aqui semanas passadas. E aí quando você pensa nisso, certo? Você chega a esse versículo 26. Veja o versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Estamos esperando o que, irmãos? Estamos esperando enquanto Deus revela, certo? O seu plano. Não de forma que ele não já revelou nas Escrituras, mas é revelar de trazer tudo novo, certo? E aí você vai perceber o seguinte, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito, veja isso, ajuda as nossas fraquezas. Depois ele vai explicar um pouco isso, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E mais explicado, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Perceba esses 3 pontos que ele vai colocando, certo? Veja que é da mesma maneira, e aí isso já te conecta com alguma coisa. Da mesma maneira de quê? Por isso que eu fui voltar à história, certo? Da mesma maneira de quê? Perceba que o Espírito está agindo de alguma maneira, certo? E aí você vai ao versículo 22 e você vê um intenso desejo que é descrito como dores de parto. Deixa eu ler aqui, ó. Porque sabemos, ó, veja sempre esses sabemos, certo? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esse é o tema de abertura. Nós sabemos que há um gemido, certo? Um anseio intenso, desejo intenso, como dores de parto. E aí ele vai colocar há um anseio da criação, que é o que ele fala no versículo 22, toda a criação. E ele vai dizer isso como sendo um raiar, certo? Do novo dia, da nova criação, onde os filhos de Deus governarão segundo a justiça de Deus. Depois, no segundo ponto, ele vai dizer que há um anseio dos filhos de Deus, dores de parto, certo? E ele vai dizer por quê? Que eles já se inclinam para Deus hoje, eles já agradam a Deus hoje, eles já são guiados pelo Espírito Santo. E como filhos de Deus, nesse mundo com pecado, eles participam de aflições no tempo presente. E agora, quando chega no versículo 26, da mesma maneira, ou seja, anciano, com desejo, gemidos, como dores de parto, da mesma maneira também o Espírito age todo esse tempo, chamando, adotando, transformando e agora intercedendo. Ele vai continuar nas próximas semanas mais ações. Veja o versículo 26, a primeira parte diz assim: o Espírito ajuda em nossas fraquezas.
certo? E aí o Senhor pergunta: quando você está fraco? E o que deixa você fraco? Essa palavra literal poderia ser fraqueza ou doença, certo? E veja que Paulo já tinha desenvolvido aqui antes que o clamor aqui dos filhos de Deus, certo? Está atrelado, está colado a lutas internas para ser guiado pelo Espírito Santo, enquanto ainda lida com várias tensões dessa natureza, da natureza humana corrompida. Há uma briga interna, certo? Uma luta interna. Depois, Paulo falou sobre grandes aflições que se levantam contra o corpo de Cristo. E isso você vê em todos os lados. Basta você dizer que é cristão, não precisa ninguém apontar uma arma para você, certo? Para você ser perseguido, para você notar essas abordagens. Basta você ter atitudes, não vou falar dizer, mas dizer que é cristão, não. É mais porque tem muitos que dizem cristão, mas que é cristão, cada momento ele veste uma arma, uma roupa diferente. Mas se você anda de uma forma que as suas atitudes refletem isso, logo você vai ser cobrado de forma diferente, certo? E em tudo isso, ele está falando sobre ter sofrimento e ter glória do Espírito Santo, certo? E aí quando ele diz assim, ele ajuda em nossas fraquezas, veja que ele vai ligar essa fraqueza, certo? Não é tipo, eu estou com fraqueza para trabalhar hoje. Veja como é que ele vai ligar essas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então veja que ele liga nossa fraqueza com não pedimos como convém. E eu não sei se a sua versão tem essa palavra, mas a palavra pedir aqui é a mesma palavra para orar, certo? Alguma versão tem orar aí de vocês? Todas é pedir, certo? Veja isso. Porque pessoas podem pedir coisas a Deus e não estarem orando, certo? Pessoas podem dizer, se meu Deus desse isso, se acontecesse isso, se acontecesse aquilo. Ela está pedindo coisa, mas não está orando. Pedir é diferente de orar. A palavra que está aqui é a mesma palavra para a oração, certo? Então veja que há aqui uma ligação entre nossas fraquezas, e o contexto é de aflições, de sofrimento, e aqui uma ajuda na oração, certo? Do Espírito Santo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, sabemos que nós não oramos direito. Em dificuldades, não oramos como convém. E essa palavra convém também é a mesma palavra para necessário. E aí você vai vendo como o texto vai criando aqui várias conexões, certo? Enquanto em nossas fraquezas, certo? Quando nós estamos em fraquezas, muitas prioridades, você está passando um momento de fraqueza, muitas prioridades são alistadas em qualquer sofrimento, qualquer fraqueza. Muitas prioridades são alistadas, certo? E muitas vezes nós podemos focar o nosso clamor em oração num ponto. Nossas orações estão focadas numa coisa, nossa adoração está focada numa coisa, e nós escolhemos focar, o que Paulo está dizendo, muitas vezes nós escolhemos focar naquilo que não é necessário, naquilo que não convém. Ou seja, nós não sabemos orar pelo que é necessário. O que acontece nesse momento aqui? O Espírito de Deus intercede por nós, certo? E aí é interessante que essa palavra gemidos inexprimíveis é uma outra forma de dizer com suspiros, certo? Com suspiros. Suspiros, e aqui você lembra, se você não sabe disso, a palavra Espírito, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está ligado a sopro. Sopro de vida. E aí você vê o Espírito Santo agindo durante as nossas fraquezas, novamente soprando sobre nossas vidas.
certo? Ele está nos socorrendo em nossas orações. Os filhos de Deus muitas vezes oram em dificuldades extremas. E às vezes chega a não ter nem palavras para dizer, para pedir, para se expressar. Pode ser uma luta, perda, desemprego, depressão, cansaço psicológico, está na moda burnout, certo? Confrontando seus fracassos, seus defeitos. Veja que nessas horas as palavras podem faltar, mas o mesmo não acontece com o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede ao nosso favor. Amém, irmãos? Até aqui? Veja como é que acontece essa questão aqui, que eu já falei. Mas o mesmo Espírito, no final do 26, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, certo? Em momentos de fraqueza, Ele nos ajuda com suspiros. Ele nos ajuda dando mais dele a cada um de nós, certo? Dando mais dele a cada um de nós e intercedendo por nós em oração a Deus. Quando nós estamos fracos, irmãos, para agir como filho de Deus, certo? Veja isso. Quando nós estamos fracos para agir como filho de Deus, o melhor caminho é o que? Aproximar-se de Deus, certo? De Deus Pai, em oração, mesmo que sem palavras. Perceba isso. Em fraquezas, se aproxime de Deus em oração, mesmo que sem palavras. Porque o Espírito Santo será as suas palavras, certo? Muitas pessoas pensam no socorro de Deus como só vir aqui e resolver a situação. Estamos numa dificuldade, Ele resolveu a situação agora. Acordei no outro dia, está resolvido. Resolveu o problema, certo? Mas o socorro de Deus, irmãos, percebam nesse texto, o socorro de Deus, ele já chega quando você começou a orar. Porque quando você começou a orar, mesmo estando na tribulação, sem saber o que é realmente o problema ou o foco, enquanto você está orando, o Espírito Santo está intercedendo, fazendo os pedidos certos por você, certo? Então o Espírito Santo trabalha a nosso favor. E não somente isso, esse texto, como o restante do capítulo aqui, vai falar que a Trindade está socorrendo os filhos de Deus. Veja, o Espírito intercede aqui em nosso coração. E aí quando você chega no versículo 27, e aquele que examina os nossos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Perceba uma distinção aqui. Ele estava falando do Espírito interceder em você, por você. E agora ele está falando de um outro que conhece a intenção do Espírito, certo? Aquele que examina os corações. E aí você tem que perguntar agora: quem é que examina os corações? Veja que, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aí nós vamos descobrir que você tem o Espírito Santo intercedendo por você aqui, você tem Jesus intercedendo por você no trono, e você tem Deus a seu favor. Veja, mas é a favor de quê? É isso que nós vamos abordar aqui. E vamos começar a ver hoje o que Deus está desenrolando nesse texto, certo? Então veja que aqui, ó, e aquele, versículo 27, e aquele que examina os corações. Eu não sei se tem uma versão que diz assim, ó, e é o perscrutador de corações, certo? Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Essa palavra, irmãos, é examinar, certo? O examinador de corações. Eu pesquisei um pouco sobre isso. E N.T. Wright, um comentarista desse texto, diz o seguinte: ele diz que essa palavra, certo,
ela tem uma raiz, preste atenção. Essa palavra tem uma raiz que sugere alguém que acende uma tocha. Perceba isso aí. Essa palavra aqui, ó, examinador de corações, é alguém que acende uma tocha e entra num local totalmente escuro, cheio de coisas. E ele entra procurando alguma coisa, certo? E o que ele entra procurando? O que ele está ouvindo assim, ó, muito baixo. Só pequenos sussurros. Essa palavra era usada para isso. Tipo quando você, às vezes acontece isso mais hoje, você está buscando vamos pensar, você acorda de noite, está lá um celular tocando bem baixo, por baixo de alguma coisa, e você sai tropeçando e tudo mais. Seria uma tradução muito fraca para hoje disso. Mas é a ideia de alguém que abre uma tocha e entra por um lugar procurando aquilo que ele está ouvindo. E ele sai esbarrando em muitas coisas que estão ali. Então Deus, ao examinar os recantos obscuros do nosso coração, certo? Vai se deparar com toda sorte de coisa que nós preferimos, muitas vezes as pessoas preferem que nem seja visto. O que permaneça oculto, mas o que ele quer procurar e ele vai encontrar nos filhos de Deus, segundo Paulo aqui, é o som do gemido do coração. E estar em oração, irmãos, nesse texto, observe que é estar sendo examinado. Perceba isso. Estar em oração também está sendo examinado. E veja que quantas pessoas estão aí por todo lugar, maquiando seus corações com mais diversos argumentos e desculpas para si mesmo. Até mesmo nas orações as pessoas se apresentam colocando as suas desculpas para que Deus faça aquilo que elas querem. Observe, o Senhor examina os corações. O Senhor, também está dizendo no versículo 27, o Senhor conhece os propósitos do Espírito Santo para a sua vida. Perceba que o cenário de ajuda, de exame, de esse exame de Deus, essa ajuda do Espírito Santo, está acontecendo aqui. O Senhor intercede. Isso é um cenário para todas as pessoas, como também os versículos 28, 29 e 30? Não. Esse é um cenário para quem é filho de Deus. Cenário para quem é regenerado, nascido de novo. Certo? É interessante a palavra intercedendo pelos santos, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Essa palavra poderia ser aquele que está apelando pelos santos. Então veja, irmão, de olho no contexto aqui, lembre que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que são guiados, aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são inclinados a Deus. Mas quando chega nesse texto, ele vai dizer o seguinte: mas nós, os filhos de Deus, muitas vezes não conhecemos o que é necessário para nós. E conhecer o necessário implica em como você vai agir. E no primeiro momento, em meio às fraquezas e à tribulação, enquanto não sabemos como agir, o Espírito Santo está pedindo da forma correta e agindo da forma correta em nosso lugar, diante de Deus. Certo? Então as nossas ações necessárias precisam também ser guiadas pelo Espírito de Deus. Perceba esse mundo conectado que as pessoas vivem hoje. Cada vez mais no mundo de hoje, certo? Mais conectado, os problemas estão cada vez mais dentro da sua casa, mais dentro da sua cabeça, mais no seu pensamento, no seu intelecto. Imagine há 100 anos atrás, qual teria sido a sua preocupação no dia de hoje? Estaria restrita ao seu trabalho, ao seu terreno, à sua casa. No máximo, alguns poucos quilômetros. Mas quando você abre o seu celular hoje, meu amigo, ou a televisão, você é encharcado
por todo tipo de conhecimento, problemas, maldade, doença e desastres pelo mundo. Antes você só se preocupava com poucas coisas, você só via poucas coisas. Mas perceba que o coração das pessoas vai sendo encharcado muito com o que é colocado fora. Você via agora, você assistia os crimes nesses programas aí de meio-dia, 6 horas da noite, você tinha um tipo de crime, você tinha crimes bárbaros, mas se restringia a morte e assaltos. Hoje não é assim. Você tem a morte e os assaltos, mas você tem um nível de crueldade piorado. E agora você pode entrar saiu com um movimento nas redes sociais, uma série que saiu aí dos coreanos e que está abafando aí na Netflix, e que é maldade pura. E as pessoas vêm e estão ali torcendo para quantos vão morrer, certo? E isso vem lá para a sala da sua casa, certo? E são tantas e tantas informações, essas cargas de maldade maiores, e por todos os lados, irmãos, todo tipo de problema, confusões do mundo e das pessoas em tempo real, certo? Vai se repetindo na família, vai se repetindo no trabalho, vai se repetindo no casamento, na criação dos filhos, certo? Em como as pessoas lidam com os problemas, em como as pessoas tomam atitude, os inimigos do momento, certo? Então veja, todas essas variáveis estão acontecendo a todo momento, enchendo o seu dia, enchendo a mente, enchendo a sociedade. E cada vez você tem mais problemas sociais e psicológicos entrando na vida das pessoas, que muitas vezes fazem elas terem o quê? Noções erradas do que é necessário. E em momentos que nós estamos sofrendo, ou a igreja está sofrendo, ou os outros estão sofrendo, nós podemos ter muitas noções erradas do que é necessário. E essas noções erradas do que é necessário podem impactar no nosso nível de oração, no nosso nível de adoração, no nosso nível de culto, no nosso nível de como falamos com as pessoas, reagimos às pessoas, e somos o que a criação espera ou não dos filhos de Deus. Então veja, irmão, com o passado, todo dia você tem prioridades, você tem ações aí para fazer, você tem planos na sua prancheta, no seu aplicativo, e muitas vezes, irmãos, nossas metas, suas metas podem estar cheias de propósito e vazias do próprio Espírito Santo. O Senhor examina os corações, sabe o que o Espírito Santo tem para construir na sua vida. Então, cuidado, irmãos, eu não me aprofundei tanto por conta do tempo, mas já tem agora uma nova síndrome da autossabotagem. Mas tem um nome aí mais moderno aí que eu não gravei ainda, não anotei. Certo? Cuidado com isso, irmãos. Você tem o Espírito Santo. Certo? Se você tem o Espírito Santo, o seu mundo agora é o mundo do Espírito Santo, da nova criação. E o Espírito Santo não vai parar de chacoalhar a sua vida até que você desista da sua prancheta e fique com a dele. Isso começa nas nossas orações. Ele está orando e intercedendo a nosso favor. Mas não é só intercedendo a nosso favor. Você vai ver que há uma cadeia depois. Todas as coisas cooperam para o bem. Certo? Vai ter os próximos textos que nós vamos a seguir. Então veja, há uma mudança nas necessidades. O Espírito Santo começa a fazer isso nas orações. Certo? Perceba que no sofrimento, Deus não se aparta do sofrimento. No mundo, ou do sofrimento na igreja, ou do sofrimento na vida dos filhos de Deus. Ao contrário disso, Deus vem habitar na nossa vida.
O Espírito Santo, Deus Espírito, vem habitar na pessoa, e no poder do Espírito Santo está em nós. O que o texto está nos dizendo aqui, no versículo 26? Que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Por quê? O que está pressuposto nesse texto? Alguém orando. E a pergunta é: você está orando? Porque essa ajuda, esse mover, há um pressuposto: alguém está orando. Alguém está em dificuldade. Muitas pessoas sofrem, estão em dificuldades. Mas quantos estão orando? Percebe aqui o texto? Veja o versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito Santo, que o Espírito, letra maiúscula, ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir ou orar como convém. Ou seja, Ele está nos ajudando quando estamos orando. E se não estamos orando? Aí fica difícil. Certo? Quando estamos orando mesmo, ou estamos só falando o que Deus deve fazer para que a nossa lista de prioridades seja mantida? Certo? As nossas fraquezas nesse texto, irmãos, não podem se afastar da oração. Entendeu? As nossas fraquezas não podem nos afastar da oração. Pelo contrário, as nossas fraquezas devem sempre reforçar nossas orações. Porque aquele que conhece os corações está com a tocha na mão, andando, procurando o gemido do coração daquele que está orando. E quando eu não vou ler hoje porque iria tomar muito tempo, mas Atos 1, 24, 1 Samuel 16, 7, certo? São vários outros textos que vai estar essa sequência. Aquele que olha o coração, examina o coração. E quando essas palavras aparecem, é Deus orientando os seus servos. Não é só aquele que examina, certo? E está ali de uma forma alheia, mas é Deus orientando os seus servos. No texto de Atos 1 é quando estão lá para escolher o próximo apóstolo, certo? Matias. E aí eles oram, e quando eles oram, eles dizem: oram àquele que conhece os corações. O coração de todos. O que eles estão buscando naquela oração? Exaltando Deus fazer isso, o Senhor Jesus fazer isso. Eles estão vendo que o Senhor auxilia os seus servos e está auxiliando o serviço que ia ser desempenhado. O texto de 1 Samuel, onde fala também examina o coração, é quando vai escolher Davi, que está lá Samuel olhando para um e para outro e achando eles muito bem preparados, mas Deus examina os corações. E quem era aquele rapaz de oração que ficava lá no campo, no seu trabalho, em comunhão com Deus? Era o pequeno Davi. O Senhor olha para o coração. Então veja, irmãos, que Deus está socorrendo os seus filhos. O Espírito Santo intercede aqui, Jesus intercede nos céus, Deus é presente nos seus filhos. Deus conhece os seus filhos, e essa intercessão por nossas vidas, versículo 27, lá no finalzinho, é a vontade de Deus acontecendo na sua vida já. É Deus se antecipando ao que você não está anotando. É Deus se antecipando ao que você não está enxergando no seu dia. É Deus se antecipando, se trazendo a preparação para você, o Espírito Santo, que você não está vendo. Você está focando numa coisa, mas deveria estar focando em outra. Muitos irmãos esperam o poder de Deus agindo nas suas vidas, mas novamente, se ele não orar, não vai adiantar. O poder de Deus já está em oração, na oração. Quantos estão orando? Certo, irmãos? Muitas pessoas querem vida diferente, querem melhores, mas vivem como se não tivesse Deus. Pensa que vai vencer somente pela lista da tabela. E aí você vê
Qual o caminho que Paulo está chegando aqui, irmãos? Ele vai já falar de pessoas que são, versículo 29, 30 aqui, 29. Pessoas que são conhecidas por Deus, pessoas que Deus predestinou, Deus conhece antes da criatura nascer, para ser a imagem do próprio Cristo. No 30, que ele predestinou, que ele chamou, que ele justificou, que ele glorificou. No capítulo 12, que são sacerdotes. Veja, irmãos, não existe filho de Deus sem oração. Não existe sacerdócio sem oração. Não existe intercessão do Espírito sem oração. Suas fraquezas sem oração serão sempre suas fraquezas. Perceba isso. Suas fraquezas sem oração serão sempre suas fraquezas. Suas fraquezas colocadas em oração serão um clamor do Deus Espírito pela sua vida. Percebe a diferença? Quando nossas fraquezas são colocadas a Deus em oração, Ele nos ajuda, e é o Espírito de Deus clamando pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso templo, pelo nosso corpo, pelo seu futuro. Então não adianta só a pessoa dizer: eu conheço as minhas fraquezas, anota elas e tentar resolver com a disciplina. Perceba, irmãos, disciplina é importante, mas você não vai vencer essa guerra só com disciplina. Essa guerra é travada com o Espírito Santo. O que importa é se você ora as suas fraquezas, ao ponto do Espírito Santo invadir a sua oração, tomar para Ele e clamar por você. Certo, irmãos? Então veja que como é importante nós mantermos a nossa oração com vontade, sem vontade, cansado, descansado, atribulado, não atribulado, com palavras ou sem palavras. Não podemos ser tolos de confiar nos pensamentos, confiar em emoções, confiar em metas, enquanto se negligencia o tempo de sacerdote. Sacerdote tem que estar no templo. Sacerdote tem que estar servindo. Sacerdote faz cultos. Sacerdote apresenta orações a Deus na bonança e na tribulação. Ou o Espírito Santo domina nossas orações, ou tudo que se faz é queimado a ídolos. Eu achei muito. Um comentarista diz o seguinte, irmãos, aqui Douglas Moore: há alguém no céu, o Filho de Deus, que intercede ao nosso favor. Está aqui no versículo 27. E Ele está lá, Jesus, defendendo-nos de todas as acusações que poderiam ser apresentadas entre nós, garantindo a salvação no dia do juízo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas conforme Paulo, nesses versículos também há um intercessor no seu coração. O Espírito de Deus ora efetivamente ao Pai em nosso favor durante todas as nossas dificuldades e incertezas na vida aqui. Então não há, irmãos, jamais nenhum motivo ou razão para nos fazer parar de orar. Porque se nós paramos de orar, nós estamos parando a primeira reação de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo agindo na nossa oração. O Espírito Santo nos socorre quando nós não sabemos como orar, mas mesmo nessas ocasiões em que as palavras fogem, existe algo aqui que Paulo está dizendo que você pode ter certeza, que é, versículo 26, quando as palavras faltam, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba isso, irmãos.
sabemos que todas as coisas contribuem, vendo isso aí? Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle mesmo quando você não vê, quando você não sente, quando você não imagina e quando você não planeja. Qual a nossa atitude diante de fraquezas e tribulações? Entregar-se a Ele em oração, adoração, louvor e confiança, entregando nossas fraquezas a Ele e deixando que Ele governe a nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar. Ó Pai amado, intercede por nós, Senhor Espírito Santo. Fortalece-nos, Senhor, em oração. Fortalece-nos, Senhor, nesse compromisso de buscar comunhão contigo, intimidade com o Senhor. De dedicarmos, Senhor, não só um corpo presente, Senhor, mas dedicarmos, Senhor, toda a nossa vida a Ti, Senhor. Entregarmos a Ti os nossos problemas, as nossas dificuldades. Entregarmos a Ti, Senhor, toda a programação, toda a direção da nossa vida, todo o conselho que venha de Ti, Senhor, que venha do Teu trono, da Tua graça, Senhor, que possamos ser felizes buscando a Ti, Senhor, e esperando de Ti a solução, a resolução, a confiança, a fortaleza, a torre forte, o abrigo, Senhor, em Tuas mãos, em Tuas sombras, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo, intercedendo, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos fortalecendo, nos animando, cada vez nos dando fortaleza, Senhor, diante, Senhor, de tudo que se levante e que nos afasta de Ti, nos faz esmorecer na oração, nos faz esmorecer na dedicação a Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai. Ouve a oração de cada um dos irmãos. Ouve aqueles que estão passando por problemas, estão impotentes, aqueles que têm dificuldades, aqueles que precisam de trabalho, aqueles que precisam, Senhor, da Tua graça nas suas casas, nas suas famílias, Senhor. Abençoa cada uma das nossas famílias, dos filhos, que todos possamos crescer junto como um corpo, Senhor, edificado, Senhor, pelas Tuas mãos, Senhor, solidificado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Tem misericórdia de nós e nos faz fortes, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos.